Toda vez que vamos vender sucata, a construção da companhia treme, como se houvesse uma fornalha barulhenta lá dentro. Eu queria que pudéssemos voltar. Era melhor trabalhar pro papai, mesmo que eu não ganhasse nada, só um auxílio diário. Eu só queria um emprego de verdade. A história de terror cósmico de Little Company começa 500 anos antes da época em que jogamos, e tudo que sabemos sobre essa época aprendemos com os diários de um antigo funcionário da companhia chamado Sigurd. O ano é 1968, e 4 jovens ambiciosos, Sigurd e seu irmão Desmond, Richard e Jess, embarcam em uma jornada em busca de fortuna a serviço da companhia. Logo descobrimos que esse emprego tem uma alta taxa de rotatividade. Segundo Sigurd, isso se deve ao fato de que o emprego é uma porcaria e todo mundo acaba morrendo. O trabalho deveria ser simples: explorar várias luas do sistema solar em uma nave controlada por piloto automático, coletando sucata e depois vendendo em Gordion, a lua sede da companhia. A tripulação cria estratégias para garantir a sua sobrevivência. Sigurd, em seu diário, compartilha a tática de um carregar uma pá para esmagar qualquer coisa que se mova, enquanto o outro monitora as câmeras, para que possa abrir essas grandes portas de segurança com letras e números. Uma visita à lua da companhia para vender sucata em 27 de agosto se transforma num pesadelo para Sigurd. Ele conta que estava com os nervos à flor da pele, ouvindo aqueles malditos sons psicóticos atrás do balcão. E se incomodou com o fato de que nenhum de seus colegas, nem mesmo seu irmão, pareciam ter se importado com aquilo. Eu preciso trazer para vocês o contexto do Planeta Dourado. O Planeta Dourado era uma lenda contada pelas tripulações. Supostamente era um planeta feito de ouro. Naquele mesmo mês de agosto, não sabemos exatamente o dia, Sigurd recebe uma chamada de rádio desesperada. Em meio a vários gritos, ele consegue distinguir uma voz, que diz a ele: o Planeta Dourado realmente existiu, não é apenas uma lenda. E ele não foi só atingido por um meteoro, ele foi engolido pela besta, e agora nós estamos em seu corpo sendo digeridos. Sigurd perguntou o que era a besta, e a voz disse que não sabia. A voz disse que a besta comeu o planeta e todos se esqueceram de tudo. Sigurd respondeu à voz que eles estavam do outro lado de um muro enorme e ele não conseguia tirá-los de lá. Ele disse que eles estavam dentro da construção, na lua da companhia, e foi aí que a voz do outro lado se descontrolou completamente. Sigurd só conseguiu entender uma última frase antes de desligar o rádio: cuspir as cascas. Sigurd contou a Jess o que tinha acontecido, mas ela não acreditou. Disse que o Planeta Dourado era apenas uma lenda. Se você digitar a palavra gold, que é ouro em inglês, no terminal da nave, vai receber a mensagem dados corrompidos ou substituídos. Depois da chamada de rádio bizarra, Sigurd nunca mais foi o mesmo. Ele começou a ter pesadelos terríveis todas as noites e passou a questionar várias coisas sobre o seu emprego e a companhia. Ele se lembrou que em nenhum momento na contratação dele e de seus colegas, eles falaram com uma pessoa. Todos passaram por uma avaliação feita por telefone, e a assinatura do contrato foi feita dentro da nave. Sigurd disse no seu diário: acredito que a voz no telefone era falsa. Provavelmente no sentido de não ser uma pessoa de verdade do outro lado. A essa altura, Sigurd pensava em voltar para casa, mas era orgulhoso demais para, segundo ele, voltar rastejando para casa, chorando e arranhando a porta da casa do papai. Em 4 de setembro de 68, a cotação da sucata estava em 120%, o que fez Desmond querer fazer uma parada na lua da companhia. Durante a entrega da sucata, Sigurd ouviu o pior som atrás da parede do prédio da companhia. Parecia o choro de rostos vermelhos, todos agitados e varridos pelo concreto, como o pilão e a tigela onde minha mãe esmagava suas sementes e temperos. Novamente, ninguém além dele ouviu nada disso. Jess suspeitava que ele estava apenas com saudades de casa. No dia 7 de setembro de 1968, 3 dias depois da última venda de sucata, Richard desapareceu. Ele e Sigurd foram verificar uma última sala na lua em que estavam antes de voltar para a nave. Sigurd perdeu Richard de vista e quando olhou novamente, não viu Richard. Ei, Sigurd, você ouviu alguma coisa? Cala a boca, cara, ninguém gosta de você. Eita! Mas sim, um maldito homem com pele enrugada e cabeça de flor que anda sobre 2 pernas. Também conhecido como Bracken. Sigurd queria procurar o corpo de Richard, mas o resto da tripulação estava com muito medo.
Sigurd também quase foi abandonado, mas conseguiu voltar à nave a tempo. Alguns dias depois, Sigurd ligou para o número de emergência encontrado na nave para reportar o acidente. Ele foi atendido por aquela voz falsa de sempre, a mesma da entrevista por telefone. Oi, boa tarde. Então, é que o Richard, ele meio que morreu assim. A gente tentou ajudar de todo jeito, mas acabou acontecendo. Obrigada por sua ligação. O rato roeu a roupa do rei de Roma. 3 pratos de trigo para 3 dias tristes. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu ao tempo quanto tempo tem. A voz falou tão rápido que ele compreendeu apenas a parte em que disse que eles iam entrar em contato com a família, encontrar um substituto e alguma outra coisa. Nesse mesmo dia, Sigurd descobriu que os gritos e vozes que ele ouvia o tempo todo podiam ser ouvidos se ligasse o rádio perto do muro da construção da companhia. Jess e Desmond, que antes achavam que ele estava apenas com saudades de casa ou só ficando louco, passaram a acreditar nele. Enquanto aguardavam o substituto de Richard, os três decidiram tomar bastante cuidado para que não houvessem mais acidentes, mesmo isso significando que eles não ganhariam tanto dinheiro. Em 19 de setembro, Desmond teve uma ideia. Com seu conhecimento em tecnologia, ele pretendia rastrear o local da ligação que eles fizeram para reportar o acidente com Richard. O objetivo era descobrir de onde vinha aquela voz estranha que sempre os atendia. Na semana seguinte, em 27 de setembro, Lucas apareceu para substituir Richard. Sigurd o descreve como confuso e com medo o tempo todo. No mesmo dia, Desmond finalmente conseguiu rastrear a chamada que fizeram para reportar o acidente. Ele descobriu que há um grupo de pessoas em algum outro lugar que finge nos ligar de dentro da construção da companhia. Eles estão espalhados pelo sistema solar. Nesse momento, Sigurd tenta conectar essa informação ao que a voz desesperada no rádio havia falado. Ele se pergunta: será que há realmente um monstro gigante na construção da companhia, como me disse a voz no rádio? Eles o capturaram e nós temos que alimentá-lo para que ele permaneça inofensivo. Eu só queria uma porcaria de emprego. Sigurd passa a ter pesadelos onde a companhia sai de dentro da construção com muros altos, seja lá o que isso signifique. Ele diz: eu não sei se ela se parece com alguma coisa. Eu só acho que ela é muito grande e rápida. A tripulação continua querendo descobrir se a voz no telefone é real ou não. Sigurd pergunta se Desmond conseguiria tomar o controle da nave e desligar o piloto automático. Desmond diz que é arriscado demais e pergunta se seu irmão está ficando louco, ao que ele responde em seu diário: sim, eu estou louco, Desmond. Sigurd começa a se esquecer das coisas. Ele não se lembrava mais como ele havia chegado na nave e nem se lembra de dizer adeus ao seu pai. Pela primeira vez, ele escreve em seu diário: eu não sei se vou para casa. O último registro feito por Sigurd foi registrado em 1º de outubro de 1968. Ele diz que os outros estão preocupados com ele saindo da nave e acham que ele ficou fraco. No diário, ele diz que eles estão errados e que Lucas é o covarde. Ele também diz que viu Richard em uma colina, o colega que havia desaparecido e dado como morto semanas antes. Sigurd, seu babaca. Talvez o fato de Sigurd ter visto, ou ao menos achar que viu, Richard possa ter contribuído com a sua paranoia. Nas últimas linhas escritas por Sigurd, vemos uma mistura de arrependimento e nostalgia. Sinto falta do papai. Espero que ele não fique em Titan. As pessoas estão dizendo que ela não será a mesma em 2 anos. Jess nos contou que eles estão prestes a entrar em guerra e que todos estão aguardando que isso ocorra. Toda vez que vamos vender sucata, a construção da companhia treme como se houvesse uma fornalha barulhenta lá dentro. Eles têm muito medo de pedir demissão. Mal conseguimos dormir para cumprir a cota e a situação fica cada vez pior. Deus, sinto como se eu estivesse sendo espremido por uma agulha. Eu queria que pudéssemos voltar. Era melhor trabalhar para o papai, mesmo quando eu não ganhava nada, só o auxílio diário. Eu gostava quando ele nos levava para fora da cidade para ver a cachoeira e subíamos aquelas velhas escadas de madeira. Eu só queria um emprego de verdade. Esse foi o último registro no diário assinado por Sigurd. O último registro no diário que temos até agora foi assinado por Desmond. Ele não menciona seu irmão, mas traz informações importantes. Desmond, 3 de outubro de 1968. Estou criptografando esses registros para mantê-los escondidos, pois temo que o sistema seja apagado se forem encontrados. É tudo um disfarce. Deveríamos pensar que tudo é apenas uma transação, mas nosso verdadeiro trabalho é manter alimentado um terror incrível. Quanto tempo até que acabe a sua plenitude e a sua fome seja insaciável? Deus sabe, talvez tenha a ver com todas essas ruas desoladas. Quem quer que esteja lendo isso, lamento sobrecarregá-lo.
Por favor, tenha um bom dia e noite, mas o que mais podemos fazer? Não sabemos exatamente o que aconteceu com Desmond, Jess ou mesmo Sigurd. Se digitarmos Desmond no terminal, receberemos a mensagem dados corrompidos ou substituídos. Se digitarmos Jess, a mensagem é bastante curiosa. Nenhum dado sobre esta criatura foi coletado. Um escaneamento é necessário. Isso pode ser uma pista da origem das criaturas, ou ao menos parte delas. Será que ainda veremos o monstro que Jess supostamente se tornou? A partir de agora o que eu trago é apenas especulação. Vou entrar na teoria que faz mais sentido para mim, considerando os fatos que observamos sobre Sigurd e sua tripulação. Em algum momento do passado, surgiu um monstro terrível no sistema solar, que estava espalhando destruição por onde passava. Ele engoliu tudo o que encontrou em diversas luas e no planeta dourado, Gordion, e de alguma forma um grupo, ou uma inteligência artificial, que mais tarde seria conhecido como a Companhia, conseguiu conter a criatura. Para que ela seja mantida em Gordion e não acorde para destruir todo o sistema solar, é necessário alimentá-la com frequência. E esse é o trabalho das tripulações contratadas pela companhia. Aqui eu trago uma curiosidade interessante que corrobora com a hipótese de que a lua da companhia seria o tal planeta dourado. Gordion, em português Górdio, era o nome da capital da Frígia, cidade em que vivia o personagem da mitologia grega, Rei Midas. Ele ficou conhecido por sua habilidade de transformar tudo que tocava em ouro. A voz atrás do balcão de vez em quando fala uma frase que também reforça essa teoria: esse muro não pode me conter. Claro que essa é apenas uma teoria no meio de muitas outras. Já me conta aí embaixo qual é a sua. Mesmo que a minha teoria estiver correta, ainda temos muitas perguntas em aberto. Há uma broca gigante em Gordion, onde alguém escreveu as palavras Don't Tell, ou Não Conte. Qual a relação dela com a companhia e com a besta? Algumas luas eram habitadas por seres humanos, mas o que aconteceu com essas pessoas? Teriam virado monstros, como supostamente aconteceu com Jess? Teriam sido devoradas pela besta? Quem colocou as minas e torretas nas construções em que procuramos sucata? As luas foram habitadas séculos atrás, e esses equipamentos ainda funcionam. Elas servem para manter os ladrões longe? Quem as colocou lá? Outro fato curioso é que as torretas não atacam os monstros e as minas não explodem quando eles passam por cima. O piloto automático sempre vai embora meia-noite. O que acontece nas luas entre meia-noite e 8 da manhã? O mesmo evento ocorre ao mesmo tempo em todas as luas? Por que a companhia não nos vende armas letais, considerando que a tecnologia existe, como nas torretas e nos Nutcrackers? Alguns monstros parecem ser animais, outros parecem ser criações bizarras e outros até mesmo sobrenaturais. Há alguma ligação entre eles ou todos surgiram de eventos separados? Será que as guerras, como a mencionada por Sigurd preocupado com seu pai em Titan, podem ter transformado as pessoas em monstros, por exemplo, usando armas biológicas? Os monstros têm alguma relação com a besta? O que causou a perda de memória de Sigurd e dos antigos moradores do planeta dourado? Seria o contato com a besta? Podemos ver um pôster na nave falando sobre uma grande fome. O que a causou? Existem espécies de monstros iguais em luas diferentes. Isso raramente ocorre de forma natural dentro de um mesmo planeta, e seria praticamente impossível de acontecer em satélites naturais diferentes. Quem poderia ter levado os monstros de uma lua para outra? E por quê? A criatura atrás do balcão tem tentáculos e a lua da companhia é coberta por um oceano. Teria a besta inspiração Lovecraftiana? Sigurd, ou Siegfried, foi o nome de um herói mitológico que matou um dragão. Será que o nosso Sigurd ainda estaria vivo? E não só isso, derrotará a besta? Acho que eu já tô viajando muito. Se gostou, deixa um like e se inscreva para outros vídeos como esse. Assim você me ajuda a bater a meta de 100 inscritos. Obrigado por assistir até o final. Abraço.